a defesa de dissertação do aluno Jorge Luiz da Silva, com o trabalho Características do Treinamento de Corredores de Meio Fundo e Fundo Brasileiros de Alto Rendimento. A banca é composta pelo professor Marcos Vinícius da Silva, da Universidade Federal de Juiz de Fora, campus de Governador Valadares. Jefferson Macedo Viana, também da Universidade Federal de Juiz de Fora, do campus Juiz de Fora. Por mim, que sou orientador, o Marcos Vinícius é co-orientador, e pelo professor Arturo Cassado Alda, da Universidade Rei Juan Carlos, da Espanha. Então, eu queria destacar bem que o processo de defesa remoto, a gente perdeu um pouquinho do calor humano, né? Mas ganhou muito, porque a gente conseguiu montar essa banca, que eu classifico como uma banca de altíssimo nível para poder analisar o trabalho do Jorge, que é de treinamento. Então, nós temos o Marcos Vinícius, né, que é treinador, já correu fundo, tem o doutorado na área de treinamento. O professor Jefferson, que hoje ele não está treinando corredores de fundo, não, mas já treinou os melhores corredores de Juiz de Fora, numa época áurea das corridas de fundo aqui. E a ilustre presença do professor Arturo, que é da Espanha, foi um grande corredor de meio fundo, não é? E atualmente ele é um dos principais autores que estudam treinamento. Ele tem vários trabalhos sobre como as pessoas treinam, análise de treinamento. Inclusive, o trabalho do Jorge parece que foi inspirado nos trabalhos do professor Arthur. Então, para nós, é uma satisfação muito grande e uma garantia disso que eu estou falando, que nós temos uma banca excelente que vai ajudar muito na análise do trabalho do Jorge Luiz, e com as contribuições serão muito recebidas, que vão melhorar muito a qualidade do trabalho. Eu queria dizer também que o nosso estilo brasileiro, principalmente aqui em Juiz de Fora, é um estilo mais informal, né? Então, eu vou, se vocês me permitirem, tomar a liberdade de tratar os nossos professores pelo primeiro nome, né? Que é o nosso costume aqui em Juiz de Fora. E lembrar o seguinte, que aqui no Brasil, Arthur, a gente usa afetivamente o diminutivo, não sei na Espanha, né? Então, para nós aqui, o Marcos é Marquinhos, né? O Jefferson é Jefinho, normalmente eles são reconhecidos assim. E vamos também poder tratar o professor Cassado de Arturo, né? Até porque ele já participou de várias defesas aqui, né? Então, de uma, né? Já está na segunda. Então, como que funciona o processo? O aluno, Jorge Luiz, ele tem meia hora para apresentar os pontos principais do trabalho dele. O texto escrito já foi remetido aos membros da banca, que já têm conhecimento dos detalhes do texto dele. Nessa cerimônia, o Jorge apresenta em meia hora os elementos principais, um resumo, destacando os pontos principais do trabalho dele. Depois, cada membro da banca tem meia hora para fazer as suas observações. Então, ele tem a liberdade ele faz todas as suas observações e questões, e o aluno responde logo depois, ou pode optar também por uma interação entre os dois, onde que um pergunta, o outro responde, tudo. Aí a gente teria mais de meia hora nesse processo. Tá bom? Então, vamos começar para a primeira parte, né? Que é onde que o Jorge Luiz tem meia hora para apresentar o seu trabalho. Jorge, você já está pronto? Sim, professor, vou compartilhar aqui. Tá bom. Primeiramente, agradeço a todos que estão aqui na sala, né, os
os membros da banca pela presença, pelo aceite na minha defesa. Eu vou dar início aqui, né? Eu vou começar a compartilhar. Professor, todos estão... Está vendo aí? Tá bom, pode começar. Ok. Bom dia a todos, todas. Meu nome é Jorge Luiz da Silva. Meu orientador é o professor doutor Jorge Roberto Perrot de Lima. O tema da minha defesa, do meu trabalho de mestrado, é características do treinamento de corredores de meio fundo e fundo brasileiros de alto rendimento. Dando início à apresentação, né? Nós temos a corrida de rua como um dos esportes mais praticados no mundo, não só no ponto de vista de qualidade de vida, mas no âmbito de competições. Então, a corrida de meio fundo e fundo é um dos esportes mais praticados no mundo, sendo que a corrida de meio fundo, né, ela é caracterizada aí, inicialmente com provas de 800 metros, 1.500 metros, e a prova de fundo, né, o fundo, né, ele vai até a maratona, a clássica maratona, 42.195 metros, né, que é a distância oficial dentro dos Jogos Olímpicos, sendo que a World Athletics, né, criou o campeonato mundial também de 100 quilômetros, né, então o fundo hoje ele chega até, né, oficialmente a prova de 100 quilômetros. E também a corrida de fundo, né, ela está ligada à atividade e promoção da saúde, né, qualidade de vida e competições esportivas, né, como os Jogos Olímpicos, né, campeonatos mundiais, os campeonatos de área, né, o ibero-americano, né, os campeonatos nacionais. E dentro dessas competições esportivas, né, temos os atletas, os grandes atletas de alto rendimento, né, que são os astros principais, né, junto com seus treinadores nessas competições de altíssimo nível. Com isso, né, atrás desses atletas surge a figura do treinador, né, que ele deve ter conhecimento sobre avaliação, prescrição, controle de treinamento e conhecimento também de classificação das provas de acordo com a distância, a intensidade e o tipo de resistência. Então, nós temos aqui nesse quadro, né, o tipo de resistência curta, duração, que ele representa o percentual da van de 120%, que equivale a uma prova de 800 metros, que a média chega em torno aí de 2 minutos, né, para uma boa prova de 800 metros. A resistência de média duração, que ela representa 105, 110 do percentual da van, e corresponde a 1.500, a prova dos 1.500 metros. A resistência de longa duração 1, que ela representa o percentual da van que vai desde 90% até 100%, e com equivalência nas provas desde o 3.000, né, o 5.000 ao 10.000. A longa duração 2, percentual da van de 85 a 90, que representa a equivalência a uma prova de meia maratona. E aí temos a prova de longa duração 3, que é o percentual da van de 75 a 90 para a prova de maratona. E também o treinador, né, ele deve ter conhecimento dos métodos de treinamento, né, dentre os citados aqui, a corrida contínua, né, o tempo run, o intervalado curto, intervalado extensivo, a técnica de corrida, pesos e condicionamento. E com isso, entrando, né, uma citação do professor Ricardo D'Angelo sobre os treinadores brasileiros de meio fundo e fundo que obtiveram resultados de sucesso com atletas masculinos em provas de meio fundo, com títulos importantes e recordes mundiais. Então, por trás de cada atleta brasileiro aqui, citado aqui nessa foto, existe os treinadores, né? E, por exemplo, o professor Luiz Alberto, né, que foi treinador do Joaquim, o professor Cavaleiro e o professor Ricardo D'Angelo, eles participaram do nosso estudo, né? Então,
o nosso estudo ele já tem uma importância, né, porque esses treinadores aceitaram participar do estudo. No entretanto, a forma como aplica o treinamento não é conhecida por parte dos treinadores brasileiros. E como é realizada a aplicação e controle das cargas de treinamento, o volume e intensidade durante um macrociclo por parte desses treinadores brasileiros. Então, o objetivo desse trabalho, né, o objetivo geral é identificar os métodos de treinamento e controle de carga utilizado por treinadores brasileiros de corredores de meio fundo e fundo de elite, aplicados durante um macrociclo. Os específicos, né, objetivos específicos, é investigar os meios e métodos de treinamento considerados mais relevantes em cada período de um macrociclo, analisar os volumes e intensidades das sessões de treinamento empregadas em cada período de um macrociclo, e quais ferramentas são mais relevantes para o monitoramento da carga de treinamento. Metodologia. A amostra ela foi composta por 29 treinadores de corredores de meio fundo e fundo de alto rendimento do Brasil. Os critérios de inclusão: o treinador ele tinha que ter, né, atleta qualificado para o Troféu Brasil de Atletismo, que é a competição máxima a nível nacional do nosso país. Ele tinha que ser registrado como treinador na Confederação Brasileira de Atletismo, que é o nosso órgão responsável por todo o atletismo nacional. O delineamento da pesquisa. A primeira etapa, né, ela foi feita no Campeonato Nacional, né, no Troféu Brasil de Atletismo. Na segunda etapa, eles aceitaram, né, o termo de aceite que foi feito via formulário Google Forms. A terceira etapa foi enviada por e-mail, os formulários e o WhatsApp também, né? E a quarta etapa ela consistia num contato tira dúvidas, no caso o treinador tivesse alguma dúvida com relação aos questionários que foram enviados via Google Meet, né, para eles. Então, medidas e procedimentos. O questionário na primeira parte ele consistia nome, idade, né, o país onde ele reside, o grau de escolaridade, tempo, experiência e formação técnica específica da World Athletics. O questionário da segunda parte, ele atribuiu ao grau de relevância, que a relevância ela refere-se à atividade para melhorar o desempenho atlético. E dentro da relevância, né, existe o grau de relevância, né, que foi atribuído aos questionários, onde de 0 a 2,5 nada relevante, 2,5 a 5 pouco relevante, 5 a 7,5 relevante, 7,5 a 10 muito relevante. O questionário ainda na primeira parte, né, além da formação, né, a formação específica, a atuação profissional desse treinador, a região que ele pertencia do nosso país, o nível competitivo dos seus atletas e os métodos utilizados pelos treinadores para monitoramento da carga de treino. Aqui nós temos exemplo, né? Eu trouxe aqui os questionários que foram utilizados, então nós temos aqui os períodos, né? Período geral, período especial, período competitivo e o período de transição. Os métodos, né, que nós atribuímos aqui, para que os treinadores dessem o score, né, com grau de relevância para cada período que eles achavam mais muito relevante. E assim foi, né? Para também o controle da intensidade, nós atribuímos o percentual da VAN, períodos, né? E assim eles assinalavam o que eles achavam muito relevante e relevante, né? Dentro do score ali proposto. Então, o volume também, né? Maior volume por microciclo, o alto, né? Acima de 200 km por semana, médio alto entre 150 e 200, né? E assim por diante. Então, análise dos dados. Os resultados de variáveis contínuas foram apresentados como média e mais ou menos desvio padrão. As frequências das respostas das variáveis categóricas foram apresentadas como percentuais.
Então, vamos entrar aqui nos resultados. Então, a característica da amostra dos treinadores brasileiros de meio fundo e funda, nós conseguimos avaliar 29 treinadores, né, responder os questionários. Com relação à formação acadêmica, nós temos nosso retrato, né, desse estudo. 4 treinadores com graduação, 13 treinadores com especialização, 5 com mestrado, 7 com doutorado. Com relação à formação da World Athletics, 4 treinadores só têm um registro na confederação, 8 treinadores com nível 1, 1 com nível 2, 3 com nível 2, 8 com nível 4, 6 com nível 5. Atuação profissional, 9 voluntários, né, 18 atuam de forma profissional, voluntário profissional, 2. Região do Brasil, né, no Centro-Oeste, 4, né, 6 no Nordeste, 17 no Sudeste. O Sudeste foi a região que mais concentrou treinadores aqui no nosso país. Com relação a nível competitivo, né, que esses treinadores trabalhavam seus atletas, 18 com nível mundial e olímpico, 3 com a nível pan-americano, 8 a nível nacional. Nas provas, que mais os treinadores trabalham, né, é pista e corrida de rua, sendo que 4 somente pista e 1 somente corrida de rua. Monitoramento da carga. Os métodos que os treinadores utilizaram mais para monitoramento da carga de treino foi a PSE, 69%, 59% para a van, na velocidade aeróbica máxima, e o VO2, 55%. Que apresentou mais relevante aqui. Com relação aos métodos, né? Então, com relação à corrida contínua, né, o grau de muito relevante e relevante, os treinadores atribuíram ao período geral, especial e competitivo. E também 62% no período de transição. Então, a corrida contínua, praticamente, ela tem um grau de muita relevância e relevância atribuído pelos treinadores em praticamente todos os períodos do treinamento, que são prescritos por eles. Quando entramos no tempo run, o período especial e o período competitivo foi de muita relevância e relevância, né, por parte dos treinadores. Com relação ao intervalado curto, começamos a ter um grau de muita relevância e relevância, aqui de 55%, desde o período geral, tendo uma ascendência no período especial e um pequeno decréscimo aqui no período competitivo. Então, o grau de muita relevância e relevância, ele teve uma importância maior no período especial e competitivo por parte deles. E com relação ao método intervalado extensivo, o grau de muita relevância foi desde o período especial, né, até o competitivo. Com relação à técnica de corrida, desde do período geral, os treinadores deram muita relevância para a técnica de corrida, levando o grau de muita relevância até o período competitivo, né, 55,2%, sendo que no período especial 75,9% também teve muita relevância. Com relação aos pesos e condicionamento, período geral 79,8%, muito relevante, o especial 79,2%, e no 55,2% também no período competitivo. Com relação aos testes, né, o grau de muita relevância no período especial e competitivo também, né, teve um maior grau de muita relevância. Aqui, eu não sei se os treinadores tiveram alguma dúvida, né, algum entendimento com relação ao pronto, né, que os treinadores geralmente usam para preparar para a competição, para acertar ritmo, enfim, ou se for um teste, né, propriamente dito, né? Então, esse percentual foi muito alto. Então, eu não sei se houve algum mal entendimento por parte deles, mas durante o estudo eles não perguntaram, né? Então, o percentual de maior foi de grau de muita relevância foi no período competitivo. Com relação à flexibilidade, desde o período geral,
né, até o período especial foi muito relevante e relevante com relação à flexibilidade. Agora, percentual da VAN, entre 75% a 80%, nós temos aqui desde o período geral até o período especial e um pouco aqui no período competitivo, o percentual da VAN de 75% a 80%, muito relevante e relevante. Com 80% a 85%, nós tivemos aqui desde o período geral, tendo uma alta aqui com relação a esse percentual no período especial e um pequeno e um decréscimo aqui no período competitivo com relação a esse percentual. Com relação ao percentual de 85% a 90%, período geral 72,4%, né, tendo uma pequena ascendência aqui para 79,3% no período especial. No período competitivo, teve um pequeno decréscimo no período competitivo aqui, com relação ao percentual de 85% a 90%. Já no percentual de 90% a 95% da VAN, já no período geral, no período especial, desculpe, 93,2%, um grau de muita relevância e relevância por parte dos treinadores. E no período competitivo, 72,4%, né, o que reflete aqui que é um período que o treinador já está se preocupando com a competição, então o percentual de 90% a 95% teve um grau de muita relevância e relevância. Com relação ao percentual de 95% a 100%, né, o período especial e o período competitivo, né, eles tiveram quase o mesmo percentual, né, aqui é de muita relevância e relevância atribuído pelos treinadores. Com relação ao percentual de 100% a 105% da VAN, no período especial, ele foi o de maior grau de relevância e relevância pelos treinadores. O competitivo também teve um percentual muito relevante e relevante. Quando entramos para o percentual de 105 a 115, no período especial muito relevante e relevante, 76%. No período competitivo, 58,6%, poucos, né, mais muito relevante e relevante para esse período também. E quando entramos ao percentual de 115% a 130% da VAN, né, que aí são velocidades supramáximas aí, muito intensas, né, no período especial, 72,5%, muito relevante e relevante, e já no período competitivo, né, houve uma redução significativa, quase abaixo de 50%, mas 55,2% ainda utiliza esse percentual da VAN ao período competitivo. Volume. Acima de 200 km por semana, né, não teve muita relevância e relevância, né, atribuído pelos treinadores, não teve. Quando entramos no volume de 150 a 200 km por semana, desde o período geral, né, os treinadores deram muita relevância a esse volume. No período especial também muito relevante e relevante, né, 65,5%. Já no período competitivo, não houve muita relevância e relevância. Com relação ao volume entre 100 e 150 km por semana, desde o período geral já houve um grau de muita relevância e relevância por parte dos treinadores, perpassando pelo período especial também, né, um percentual de 65,6% atribuíram um grau de muita relevância e relevância, 55,2% ao período competitivo. Quando entramos no volume de 50 e 100 km por semana, o percentual de muito irrelevante e relevante somente no período competitivo, mas é interessante observar que, desde o período geral, alguns treinadores atribuíram 20,6% de muito irrelevante e relevante, e, de acordo com os períodos, esse grau de muita relevância e relevância, né, o percentual foi tendo uma crescente, né? Então, caracterizando, de repente, aí, né, uma possível modulação, né, uma distribuição
de volume por parte desses treinadores que atribuíram um grau de muito relevante e irrelevante a esse volume. Abaixo de 50 km por semana, né, o período de muita relevância foi o período de transição, né, que é o período de descanso ativo aí por parte de alguns treinadores, 58,7. Conclusão. Então, trago aqui um quadro para a conclusão, né, com relação aos métodos mais utilizados dentro do período geral, que foram a corrida contínua, né, o intervalado curto, a técnica de corrida, os pesos, o condicionamento e flexibilidade. O percentual da VAN que foi mais atribuído, mais grau de relevância por parte dos treinadores, foi de 75% a 90% da VAN, e o volume desde 50 km até 200 km por semana. Quando entramos no período especial, com relação aos métodos, né, a corrida contínua, né, o tempo run, o intervalado curto, extensivo, intervalado extensivo, a técnica de corrida, pesos e condicionamento, testes e flexibilidade. E o percentual da VAN utilizado pelos treinadores, né, o grau de relevância atribuído por eles foi de 75% a 130% da VAN. Com relação ao volume, já saímos aqui do volume entre 100 a 200 km por semana, o grau de relevância atribuído por eles, né, Com relação ao período competitivo, né, nós temos aqui a corrida contínua, já o tempo run, né, o intervalado curto, o intervalado extensivo, a técnica de corrida, pesos e condicionamento, né, e teste. O percentual da VAN de 75% a 130%. O volume de 50 a 150 km por semana. Dentro do período, para o período de transição, somente a corrida contínua foi o método mais utilizado pelo grau de relevância, né, que os treinadores deram, 62%. O percentual da VAN de 75% a 90%, que foi o grau de relevância atribuído por eles, e o volume abaixo de 50 km por semana. Considerações finais, né? É um registro temporal, né? Um registro do treinamento dos treinadores brasileiros de meio fundo e fundo, de alto rendimento. E também o trabalho, né, esse estudo, ele vai servir como referencial para atuais e futuros treinadores. E esse estudo oferece insights sobre o treinamento de corredores de meio fundo e fundo, utilizado por treinadores brasileiros, fornecendo um ponto de partida para estudos futuros. Obrigado. Obrigado, Jorge. Então, terminamos a primeira etapa, né, com a apresentação do trabalho. O Jorge apresentou em 23 minutos, dentro do tempo. Então, agora nós vamos passar para a segunda fase, onde os membros da banca fazem a sua arguição e considerações, né? A nossa tradição aqui é de começar a arguição pelo membro externo, né? Antes de convidar o professor Arturo, eu só queria registrar que a nossa sala está com 24 pessoas, né? Então, queria agradecer também a todas as pessoas, registrar, que estão participando desse processo. Espero também que tenha uma oportunidade de aprendizagem, de crescimento com o trabalho do Jorge e com a consideração dos membros da banca. Arturo, pode começar a sua arguição. Mas eu queria agradecer mais uma vez a sua disponibilidade em participar com a gente aqui desse processo. Para nós sempre é um orgulho e sempre você contribui muito para o nosso programa de pós-graduação com as suas observações e com a sua contribuição. Então, agora você pode ficar à vontade para ou
faz todas as considerações ou vai conversando com o Jorge. Então, agora você pode ficar bem à vontade para fazer a sua participação. Professor, com licença, desculpa, professor Casado, eu paro de compartilhar e se ele precisar, eu volto à apresentação ou deixo na apresentação? Buenos días. Nada, en primer lugar, me gustaría agradecer a la Universidad de Juiz de Fora por invitarme de nuevo a participar en el comité de tribunal de la presentación del trabajo de máster del estudiante Jorge Luis da Silva. Sobre todo también a todos los profesores que están involucrados en este trabajo, también a la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad Juiz de Fora y bueno, para mí es un gran placer el estar aquí, el poder aportar mis consideraciones y mis preguntas y mis comentarios con respecto a el gran trabajo que ha realizado el estudiante Jorge Luis da Silva. Agradecer también, por supuesto, a Jorge Roberto Perrao, que ya he coincidido con él en otra anterior presentación de un doctorado también en esta universidad, y para mí es un placer de nuevo coincidir con Jorge, con Jefferson Viana también, que habíamos coincidido previamente. Y bueno, pues muchísimas gracias. Disculpad por el pequeño retraso en el tiempo para conectarme, pero ha habido una confusión con el cambio de hora de Brasil a España. Se me dijo que estuviera aquí a las 2 de la tarde hora española y ahora era la 1. Por eso ha habido ese pequeño, pero afortunadamente estaba preparado y he podido asistir a tiempo. Bueno, con respecto al gran trabajo realizado por el alumno Jorge Luis da Silva, en primer lugar me gustaría felicitarle por ese trabajo que ha realizado y, bueno, pues destacar un extenso trabajo, muy extenso, en el que se hace una revisión, sobre todo en toda esa parte de revisión teórica del trabajo, sobre los factores determinantes del rendimiento en carreras de media y larga distancia. Se destacan, se definen muy bien esos determinantes, como son el consumo máximo de oxígeno, la economía de carrera, como son el segundo umbral de lactato, que son los aspectos o los factores que determinan el rendimiento en este tipo de carreras de media y larga distancia. También se ha hecho un gran resumen y una gran revisión con respecto a los diferentes métodos de entrenamiento que existen en deportes cíclicos de resistencia. Y la revisión también ha sido muy amplia y muy completa con respecto a el efecto que tiene el entrenamiento de resistencia en el rendimiento en corredores de media y larga distancia. Creo que las referencias, las citas utilizadas son muy actuales, son muy relevantes y considero que se ha realizado esa parte del trabajo, ha sido muy completa y bueno, pues felicito también al estudiante por realizar esta parte del trabajo tan completa. Con respecto a la parte metodológica del trabajo, también, bueno, destacar sobre todo el nivel de la muestra. La muestra utilizada, los entrenadores brasileños de media y larga distancia, pues me consta que son algunos de los mejores entrenadores de corredores en Brasil, y eso también enriquece mucho la calidad del trabajo. Además, también destaco la originalidad de la propuesta de investigación, es decir, el cuestionario utilizado, la diferenciación que se hace
con tramos de intensidad es muy acertada. Se puede observar que el estudiante tiene una gran experiencia en el ámbito de las carreras de media y larga distancia, en el entrenamiento de las carreras de media y larga distancia, y entiende cuáles son los aspectos críticos que van a influenciar el rendimiento. Y ese cuestionario está desarrollado para realmente extraer esa información más relevante de los entrenadores, de su filosofía de entrenamiento y de su enfoque de entrenamiento. Para mí es muy interesante el trabajo porque muchas veces el científico del deporte solo se centra en ver el efecto de una intervención de 5, 6, 7 semanas. Pero eso se aleja mucho de la realidad de lo que es el entrenamiento en corredores. La realidad del entrenamiento la saben los entrenadores, que no hacen periodos de intervención de 5, 6, 7 semanas, sino que desarrollan a un deportista a lo largo de una carrera deportiva, a lo largo de muchas temporadas, con sus diferentes periodos de entrenamiento, cada una de esas temporadas que duran meses, cada uno de esos periodos, y buscan al final de la temporada un pico de rendimiento. Y eso es lo realmente difícil y complicado, y eso pues normalmente, exceptuando algunos estudios de carácter más observacional y descriptivo, eso es algo que la literatura científica no recoge. Por lo tanto, en este sentido también este estudio está basado en la práctica real, en el mundo real de lo que es el entrenamiento, y esto es algo que se debe destacar. Y bueno, pues con respecto a los resultados, también es importante observar, tiene mucho valor el observar qué es lo que los entrenadores brasileños consideran más importante para mejorar el rendimiento, ¿no? Y bueno, de algún modo, por lo que se observa en este trabajo, esos resultados coinciden con los resultados de otros estudios en la literatura científica actual sobre la optimización del entrenamiento y del rendimiento en corredores, ¿no? Otros estudios centrados en corredores de otras partes del mundo. En este sentido, pues bueno, pues se demuestra también a través de este estudio que la metodología ha sido adecuada, que al final se han llegado a unos resultados que concuerdan con lo que está descrito en la literatura científica actual, y esto es algo también positivo. Así que por todo este trabajo me gustaría felicitar al estudiante Jorge Luis da Silva por ese esfuerzo realizado tan importante, y también a sus coordinadores, por supuesto, que también seguramente han estado guiándole para que el resultado sea el que podemos observar en el documento, y no solo en el documento, sino también en una presentación adecuada en el que se han respetado los tiempos y en la que se han descrito los principales resultados de este trabajo. Dicho todo esto, me gustaría plantearle una serie de preguntas y cuestiones al estudiante Jorge Luis da Silva. Y bueno, quizá algunas pequeñas críticas, siempre constructivas, ¿vale? Con el intento de que, bueno, pues sobre todo animarle a que siga trabajando en esa línea, porque creo que tiene un potencial muy grande Jorge Luis para poder desarrollar el conocimiento en este ámbito, en el ámbito del entrenamiento en corredores, que es su ámbito de expertise, lo que él realmente conoce, lo que él tiene más experiencia, en lo que él ha demostrado tener más pasión, que es algo también muy importante y él lo ha demostrado. Entonces, en este sentido, pues algunas pequeñas críticas del documento que se puedan mejorar para futuros estudios, dicho que el trabajo tiene una calidad muy alta y está muy bien desarrollado. Por lo tanto, por ejemplo,
a lo largo del trabajo muchas veces se indica un porcentaje de intensidad, pero no se indica si es en base a la velocidad aeróbica máxima o si es la velocidad máxima de sprint. Todos esos aspectos se deben tener en cuenta para próximos trabajos o para corregir este mismo trabajo. También sería bueno que este trabajo se pudiera corregir a través del feedback que nosotros podamos aportar. Con respecto a la flexibilidad, me llama la atención, esto no es una crítica, está bien porque hay una revisión en la parte de revisión teórica de lo que es la capacidad de flexibilidad, pero el estudiante no puede relacionar flexibilidad con rendimiento en corredores, porque no hay estudios que demuestren esa relación. Es cierto que la flexibilidad es necesaria en el deporte para conseguir un rango óptimo de movimiento en las articulaciones en las que se desempeña el trabajo específico de cada deporte. Pero la realidad es que en corredores de media y larga distancia ese rango de movimiento óptimo no es necesario entrenarlo específicamente. Por lo tanto, me llama mucho la atención que los entrenadores brasileños valoren el trabajo de flexibilidad como algo muy importante, cuando realmente es algo que ya se sabe que su importancia es limitada para el desarrollo del rendimiento. Por lo tanto, sí que me gustaría comentar, ya que el estudiante está en contacto con todos estos entrenadores, que este trabajo también sirva como formación para los entrenadores, por lo menos que ellos sepan que los estudios que hay en la literatura no hay una relación directa entre el desarrollo de la flexibilidad y el rendimiento en corredores de media y larga distancia. Esto va a mejorar probablemente la práctica de estos entrenadores y finalmente el rendimiento en sus corredores, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que a mí me ha llamado la atención. Luego, pues me gustaría también hablar sobre periodización. El concepto de periodización se ha descrito en el marco teórico de forma adecuada y, sin embargo, en la parte de resultados no se ve claramente qué modelo de periodización siguen los entrenadores brasileños, ¿no? Esa es una de las cuestiones que a lo mejor en un futuro trabajo se podría plantear. Entonces, en el trabajo se describen los dos modelos de periodización más importantes, el modelo tradicional o lineal y el modelo contemporáneo en bloques. Entonces, en la literatura científica actual hemos visto o se puede observar que ambos modelos pueden llegar a ser efectivos en la mejora del rendimiento en corredores. Por lo tanto, me gustaría preguntarle al estudiante Jorge Luis da Silva, me gustaría preguntarle qué opina él sobre los modelos de periodización utilizados en Brasil y si es mejor el modelo de periodización tradicional o el modelo en bloques o qué relación tiene esto con el calendario de competición en el deporte, en deporte cíclico de resistencia y especialmente en el atletismo. Graças, professor Arturo, pelas considerações, por toda a relevância que atribuiu ao trabalho. Observo, professor Casado, que treinadores de larga distância, como maratona, médio maratona, carreiras de ruta, utilizam mais a periodização tradicional, chegando a ser periodização dupla, não?
E quando observamos os treinadores que têm os atletas em la pista, de médio fundo, principalmente, devido ao calendário extensivo da la pista, né? Aqueles que têm, estamos tratando de treinadores que têm atletas que estão indo para campeonatos do mundo, obtendo índices para Jogos Olímpicos, não? E esses treinadores utilizam que estão mais atualizados, utilizam periodização em blocos. Mas observamos também que tem treinadores que não conseguem trabalhar e não lhe gustam, mesmo tendo toda essa periodização, esse calendário de muitas carreiras, muitas competências, ainda utilizam a periodização dupla, né? Então, por exemplo, posso citar acá, você conhecê-lo também, o professor Luiz Alberto de Oliveira, que utilizava uma periodização tradicional, a periodização dupla, focava somente numa competição alvo. Então, para ele não importava se tinha competições nacionais, ele queria atingir o alvo, que eram os Jogos Olímpicos. Então, todas as outras competências eram competências secundárias. Então, ajudavam para ajustar ritmo de carreira, né? Isso se tratando das provas de médio, fundo y fundo. Muy bien. Vale, gracias. Sí, aquí en España también se utiliza la tradicional, pero normalmente se hace también 2 picos, tradicional con 2 picos. Uno en pista cubierta o cross country o campo a través y otro en verano. Aquí en España es lo más común. Con respecto al volumen de entrenamiento óptimo, me llama la atención que se engloba todo el análisis en todas las pruebas de atletismo a la vez, desde 1500 hasta maratón. Eso obviamente es un problema a nivel conceptual, porque naturalmente las demandas de volumen de entrenamiento son diferentes en pruebas más cortas que en pruebas más largas. Por lo tanto, me gustaría un poco que, a pesar de los resultados que se expone en el trabajo, ¿qué opinión tiene Jorge Luis con respecto al volumen óptimo en un corredor de 1500 con respecto a un corredor de maratón? En diferentes momentos, periodos de la temporada. Sim, o que observamos com os trabalhos dentro da revisão, né, que foram utilizados para, estamos falando novamente de treinadores de alto rendimento, não? Então, para médio, fundo e fundo, entre 150, né, quilômetros semanais, atingindo ali alguns 160, mas que são mais experientes, né, com relação ao volume, e os maratonianos atendem a cerca de até 200, 190 quilômetros semanais para maratona. Alguns treinadores utilizam os volumes de acordo com o período general, sendo volumes muito elevados, sendo cargas decrescentes. Outros não, já vem desde o período de volume, desde o período general, trazendo a intensidade também, culminando com o período competitivo, quando falamos em médio, em maratona. E no médio fundo, alguns treinadores já cerca do período general já começam a trabalhar intervalados curtos, hasta o período competitivo, trabalhando a velocidade básica, não? Para fazer estímulos curtos e com outros intervalos, outros trabalhos na rampa, trabalhos em toboganes, né? Trabalho com peso, circuito, training. Uma coisa que eu
gostaria de falar com você, prof, que não tivemos tempos, é o meu orientador, o professor Jorge Perrot, porque ainda tenho, dos 29 treinadores, eu tenho todos os descritivos de seus treinamentos, desde o período geral até o período de transição. Então, se nós ficamos estudando para ver como iremos fazer a estatística, mas não teríamos tempo porque teria que ser uma estatística muito pesada e o trabalho ele fica muito extenso. Então, penso em, como você sugeriu, recomendou, dar continuidade a este trabalho para o doutorado. E outra coisa também, que depois de ter hecho a coleta dos questionários, eu observei que reconheço que foi um erro errôneo meu, que deveria ter colocado uma simples pergunta: o que lhe gusta lhe trabalhar mais, médio fundo ou fundo? Porque com esta pergunta conseguiríamos mudar, ter uma correlação com o volume que você perguntou. Por isso que traz esse entendimento de o que médio fundo trabalha mais, o que o fundo trabalha mais. Mas pelo bom relacionamento que tenho com os treinadores, eu penso que se houver o interesse para futuro, né, para trazê-lo, eu posso perguntá-lo aos 29 o que ele gosta de trabalhar mais e para fazer esse ajuste no trabalho. Mas eu não sei se é possível, mas apenas para podermos identificar o que realmente é de volume para médio fundo, o que é para fundo, ¿no? Sí, es posible, claro, Jorge Luis. Lo hablaremos cuando pase ya este trabajo, esta presentación, hablamos y esos son datos muy valiosos que se pueden utilizar. A lo mejor como recomendación habría estado bien haber incluido una sección en este trabajo al final de perspectiva de futuro, indicar estas ideas que son interesantes. Eso se suele hacer en trabajos académicos y es muy interesante todos estos datos descriptivos sobre características de entrenamiento en diferentes periodos. Es algo que puede dar mucha luz a la literatura actual, porque no hay tantos estudios sobre esta temática. Entonces, en este sentido, eso sería muy interesante. Y bueno, pues con respecto a la monitorización de la carga, se comenta en el trabajo que se utiliza el porcentaje de VO2 max o de consumo máximo de oxígeno, de velocidad aeróbica máxima o también la sesión RPE. Entonces, mi pregunta es, cuando se utiliza el porcentaje de VO2 max, por ejemplo, se realizan mediciones con consumo de gases, con análisis de gases respiratorios en estos corredores o es algo que se estima? Então, prof, a pergunta que o trabalho no questionário fez é que utilizam, não? Que os treinadores têm acesso. ¿Qué hacen los entrenadores para monitorizar la carga en función del porcentaje del consumo máximo de oxígeno? Sí, ¿Cómo lo hacen? Isso, a correlação é para isto mesmo, para poder prescrever as intensidades de treinamento. E poucos treinadores têm uma coisa que falei muito com o prof, meu orientador, o prof. Jorge Perrot, que na fala de alguns treinadores, né, depois quando foram me entregar o questionário, que o acesso à universidade, né, poucos treinadores têm dificuldade para entrar para ser pesquisa, alguns têm interesse,
mas las suas regiões não têm muito contato com a universidade onde desenvolve o treinamento de seus atletas. Então, esse trabalho acho que tem uma relevância por isso, porque vai trazer muita luz para que os treinadores realmente possam buscar a universidade para aliar a prática com a ciência. Então, isso vai ser muito importante. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que es importante. Aquí en España también estamos intentando hacer más convenios con la federación, con clubes, para que los entrenadores consigan ese acceso a cierta tecnología que les puede ser muy útil en su práctica diaria. Y ya para finalizar con la última pregunta, ¿qué opina Jorge Luis sobre las nuevas tendencias en entrenamiento de corredores de media y larga distancia con respecto a la medición de lactato sanguíneo, concentración de lactato sanguíneo a lo largo del entrenamiento interválico? Esto es algo que se ha popularizado últimamente y que se está utilizando sobre todo para llegar al punto de intensidad justo, por ejemplo, el segundo umbral ventilatorio del lactato, y trabajar de forma interválica en esa intensidad. Esto está mostrando muy buenos resultados en algunos de los mejores corredores del mundo, como puede ser los corredores noruegos, los hermanos Ingebrigtsen o otros incluso triatletas como Blumenfeld, campeón olímpico de triatlón, también noruego. Y bueno, pues ahora mismo hay un debate en la comunidad científica internacional sobre la adecuación de este método de prescripción del entrenamiento y método en sí del entrenamiento. ¿Qué opinión tiene, Jorge Luis? Profe, eu penso que é uma ferramenta importante, né? Biomarcador importante, principalmente quando falamos pela heterocronia da recuperação, né? Pós o estímulo. Então, isso para o treinador é muito importante, porque pode ele ajustar não só a sessão que está realizando durante o treinamento, mas também ao final da sessão para o dia seguinte. Então, se a utilização de lactato, temos os irmãos Ingebrigtsen, né? E o estudo também que tem sobre de Thomas Hock, né? As citações suas também em seus trabalhos também que habla sobre isto também é de suma relevância para o treinador. Só que infelizmente são poucos treinadores que têm as condições aqui em Brasil, essa é a nossa realidade, de ter este tipo de equipamento. O equipamento é de baixo custo, mas quando pensamos em um treinador de alto rendimento que tem 5, 6 atletas, se o clube não tiver apoio para esse treinador para monitorar as sessões durante um ano, é muito caro, porque as fitas de lactato aqui em Brasil são caras. E com isso, né, aqui em Brasil, não sei se você já ouviu falar, tem um professor que é Herbert Simões, que foi o primeiro no mundo que está fazendo o monitoramento também via limiar glicêmico. Então, uma nova tendência que creio que o mundo também vai poder, mais uma tendência, né, mais um biomarcador que vai auxiliar nos outros, né, na pista, os cientistas, os treinadores, a todos do mundo do deporte. Muy bien, muchas gracias, Jorge Luis. Finalmente acabo con una propuesta de futuro estudio que se podría implementar después del gran trabajo que se ha realizado, es simplemente hacer lo mismo, no solo preguntar a los entrenadores, sino también preguntar a los corredores brasileños.
que tienen ellos en su cuaderno de entrenamiento, que es lo que han realizado. Porque una cosa es lo que el entrenador, lo que hay en el plan del entrenador, y otra cosa es lo que realmente hacen los deportistas, los corredores. Por lo tanto, esto también podría ser interesante y estoy convencido de que Jorge Luis tiene acceso a estos corredores también, no solo a sus entrenadores. Y bueno, pues por mi parte, con esto estaría. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación y enhorabuena de nuevo por el gran trabajo, Jorge Luis, y también a sus orientadores, que han hecho también un trabajo magnífico. Gracias, profe, por tudo. Gracias. Obrigado, Arturo, pelo cuidado que você teve em analisar o trabalho, né? E pelas suas sugestões, não só sobre esse trabalho, mas sobre futuros trabalhos, né? Então, a gente pensa em continuar nessa linha de estudo e vamos observar e vamos tentar assimilar as suas sugestões muito boas, muito oportunas, né? Muito obrigado. Agora, vamos continuar o nosso processo convidando o professor Jefferson Viana para fazer a sua análise. Agradecer de novo o Jefinho, atarefado, é o nosso diretor, tem muito trabalho, mas teve um tempo para se dedicar à análise do trabalho do Jorge. Muito obrigado, hein, Jefinho? Eu que agradeço o convite. Bom dia a todos. Buenas tardes, Arturo. Muy bueno verte. Gostaria, antes de mais nada, agradecer o convite para participar desta banca, saudar os demais membros da banca, professor Marcos Vinícius, e saudar também a todos os presentes, como o Jorge já havia falado, né, com a casa cheia aí, um número expressivo pela manhã ainda, né, ainda que estamos ainda no período de recesso aqui escolar. Bom, Jorge, antes de mais nada, parabenizar pelo trabalho, né, é uma área que realmente, mesmo eu estando afastado diretamente, né, eu mantenho ainda apaixonado por ela, né? E quando eu fiz a leitura da sua dissertação, né, passou um filme pela cabeça, né, pelos tempos que eu trabalhei por muitos anos como treinador, principalmente pela riqueza de informações, né, que você teve o cuidado de fazer na sua revisão. Né, a sua revisão aí já ajuda, de alguma forma, a resgatar um pouco, né, da nossa área, que às vezes a gente se sente tão abandonada do treinamento esportivo, dentro aí da nossa cultura esportiva no Brasil, né? E isso a gente tem que mantê-la sempre viva, principalmente nas universidades brasileiras. Por isso lutamos muito sempre para que os nossos profissionais da área ocupem esse espaço dentro das universidades, né, para não deixar morrer essa área tão querida, tão importante para todos nós. Bom, eu vou dividir minhas considerações em duas formas. Uma, fazendo considerações em relação à parte escrita do seu trabalho, como forma de colaborar, ajudar para que esse documento final, né, se torne um documento que vai ser, com certeza, apreciado por outras pessoas, e ele precisa de todo o cuidado necessário para que ele esteja na biblioteca da Universidade Federal de Juiz de Fora, para que todos tenham acesso a ela, certo? No segundo momento, vou fazer os comentários pertinentes em relação aos resultados apresentados, à metodologia que foi construída, algumas propostas, talvez, de construção aí em relação à parte estatística do seu estudo, né? Vou fazer as minhas considerações em relação a esses assuntos. Tudo bem? Então, eu gostaria que você tivesse com o seu documento físico à mão, pudesse acompanhar o passo a passo, só para a gente, de alguma forma, já poder
colocar essas observações e correções, caso você veja necessário, junto com o seu orientador, com o seu orientador, uma forma apenas de colaboração. Muito bem. Começando ali na página 9, né, na sua introdução, no seu resumo geral, certo? Página 9, página 7, desculpa. Página 7, no resumo. Eu sei que você é da área do treinamento, né? O seu orientador da área do treinamento, o seu co-orientador da área do treinamento, mas o treinamento ele é um pouco mais específico, mais direto, né? Mas, de qualquer forma, no resumo, as partes que você destacou, né, em negrito, como método de treinamento, intensidade, volume de treino, né? Na minha visão, ele deveria ser colocado ali com uma parte um pouco mais descritiva e não de forma tão direta. Então, assim, em vez de entrar direto na parte método de treinamento, notamos que, né, assim, alguma forma de colocar uma parte descritiva antes de cada uma dessas palavras. Né? Um exemplo, por exemplo, em relação aos métodos de treinamento, notamos que, não de uma forma tão direta, certo? Então, algumas considerações de fazer alguns ajustes no resumo para que ele se torne um pouco mais agradável, vamos dizer assim, em termos de leitura, tá? Mas apenas algumas considerações em relação a isso, ok? Tá bom, professor. Eu gostaria que você estivesse muito atento também às normas da ABNT, que rege aí a formatação do nosso programa de pós-graduação. Então, por exemplo, em relação ao sumário, eu percebo que ele está diferente do que as normas atuais da ABNT. Então, que se faça não só em relação ao sumário, mas depois, aos poucos, aqui eu vou colocando outras observações, principalmente em relação a algumas citações, que se faça aí um pente fino. Eu sei que sempre, no final do trabalho, há um cansaço mental, né, e visual, que muitas vezes passa despercebido, mas você deveria fazer uma correção, você vai ter um tempo aí necessário para fazer os ajustes no documento, e isso é muito importante. Então, em relação ao sumário, tá? Em relação à introdução, logo na página 14, a gente percebe no final do primeiro parágrafo, quando você cita ali o nosso saudoso Tubino, cita o Platonov, o Weinicke, né? Então, assim, tem alguns erros de pontuação, ponto no lugar de vírgula, ou às vezes tem que ser um ponto e vírgula depois de cada um dos autores, certo? Então, que você faça esse pente fino, essa revisão, ok? Então, mais atento a essas partes aqui. Um outro chamado que eu faço também é de padronização de unidade, porque em determinado momento você utiliza na página 15, por exemplo, quando você cita o VO2 máximo dos atletas de elite, você fala de 70 mililitros até 88,8 mililitros por quilo por minuto. Então, você usa ali mililitros barra quilo barra minuto. Em outros momentos, quando você utiliza a unidade do VO2 máximo, você já descreve de maneira diferenciada. Então, dá uma olhada, você tem que padronizar, todas as duas formas estão corretas, mas você tem que determinar qual que você vai utilizar, tá bom? Padronizar. Até para quem vai ler, para ter essa linha de raciocínio, né, professor? Exatamente, você não vai achar até que são unidades diferentes em relação ao VO2 máximo. Nem todo mundo tem um conhecimento que nós temos em relação a essas questões. Então, temos que pensar também em todo tipo de público, tá bom? Ok. Na página 15 também, na mesma página 15, no último parágrafo, quando você cita o professor Ricardo D'Angelo, também ali não é a melhor forma de saudação, e aí você usa no início da frase dele, né, ali uma aspas, no segmento dos atletas, depois você não termina essas aspas e começa com outras aspas, em relação a uma outra citação de outros autores. Sim. Certo? Então, esses cuidados tem que ter no seu trabalho final.
Tá? Pode deixar. Na página 17, o nosso convidado internacional, mesmo na citação do seu estudo e colaboradores, né, de 2022, você o cita aqui com o seu sobrenome, né, central, que é o principal utilizado na Espanha, né, com erro aqui da parte escrita. Tá. Certo? Tá bom. Então, faz esse pente fino. Aqui ficou... Aqui. Caçaço. Isso, certo? Então, faz um pente fino. Eu sei que, às vezes, quando você coloca em caixa alta, né, o corretivo não aparece. Então, por isso que a gente tem que... Por mais que a gente vai escrevendo, vai passando, né, a gente acaba não percebendo determinados erros. Tá bom? Tá bom, professor. Pode deixar que eu anotei aqui. E tem outros que eu marquei aqui no documento, eu faço questão depois de encaminhar esse documento para que você dê uma olhada, né, nos pontos onde eu fiz essas anotações. Tá bom, professor. Muito obrigado. Então, como eu disse aqui, a sua revisão de literatura ficou muito robusta, né? Vem desde a parte histórica, também me chamou a atenção o que o professor já havia comentado a respeito da flexibilidade. Eu achei ela, assim, mesmo tendo que querer abordar várias capacidades físicas, né? Mas seu grau de importância, eu colocaria mais, porque você citou muito a questão da VAM, da velocidade aeróbica máxima, né? E ela ficou dentro aqui do VO2, talvez ela mereceria aqui um destaque maior, dentro desses componentes, certo? Para falar um pouco mais da VAM diretamente, até porque ela que acaba determinando muito a questão das intensidades utilizadas dentro do seu próprio estudo. Ok. Tá? Mas é apenas uma observação e uma sugestão. Ok? Muito bem. Quando a gente vai para a parte da estatística do seu estudo, você já se defendeu de alguma forma, até por questão de tempo, né, da dificuldade de ter feito aí uma estatística um pouco mais robusta, né, porque ela ficou muito básica. Você praticamente trabalhou com a questão da frequência das respostas, né, em relação às variáveis apresentadas. Então, aqui tem alguns detalhes que talvez, principalmente se pensar, e aí eu acho que vocês devem estar com essa ideia, de produzir, né, transformar essa dissertação num artigo científico, né, essa é a ideia sempre aí de um programa de pós-graduação, e aí, no caso, né, deveria procurar fazer uma associação entre essas variáveis. Até porque um dos problemas na observação dos resultados, que a gente observa, quando você apresentou aí e na leitura, a gente vê uma grande variação dos resultados entre os entrevistados. Por duas questões que eu acho importante aí que aconteceu. Primeiro, foi ter colocado no mesmo estudo perguntas que englobavam meio fundo e fundo. E aí, né, o professor Cassato mesmo já comentou e fez uma pergunta em relação a isso, né? É difícil, como nós vamos associar uma corrida de um atleta de 800 metros com um da maratona. É óbvio que em relação a volume de treinamento, isso é muito diferente. E as perguntas foram generalizadas em relação a isso. Então, assim, eu teria dificuldade como treinador de poder responder alguma dessas questões, porque eu vou estar falando de quem? Dos meus atletas de fundo ou dos meus atletas de meio fundo? E se eu trabalho só com fundo? Ou se eu trabalho só com meio fundo? Como é que eu respondo essas questões? Certo? Então, cada um vai puxar para o lado onde ele tem os atletas que treinam. Eu não sei, nesse grupo de treinadores, dos 39, quantos trabalham com meio fundo e fundo, né? Quantos realmente trabalham só com meio fundo, ou só com fundistas aí, no momento, né? E o que eles pensam em relação a isso? Então, por exemplo, essas associações para o lado estatístico, você poderia pegar lá a formação acadêmica ou nível profissional, porque você categorizou através das questões, né? Porque você tem treinadores ali de elite, né? Que trabalham
que trabalham com alto nível, altíssimo nível, tem treinadores de caráter só nacional, né? Você diferenciou lá o nível competitivo em olímpico e mundial, pan-americano e nacional, certo? Então, obviamente que quem tem um nível mais nacional, provavelmente as respostas são um pouco mais modestas em intensidade, volume de treino e etc. Até pelo nível hoje desses atletas. Quem já tem atletas olímpicos, né, de nível mundial, provavelmente suas respostas são um pouco diferenciadas. Por isso é importante essa associação entre essas variáveis, né? Determinar o nível do treinador ou o grau de formação acadêmica. Tem diferença entre um graduado e um doutor nas respostas apresentadas? Tem uma diferença entre a atuação profissional, né, se é voluntário ou profissional, ou do nível competitivo, ou do tipo de pista, certo? Então, depois pensar em fazer essas associações, e aí pode usar Pearson, pode usar Fischer, né? Alguma estatística que vai dar mais robustez nesses resultados e provavelmente isso vai colaborar com a sua discussão, de vez de ficar um pouco mais generalizada, ficar um pouco mais específica, certo? Até porque seus resultados finais, você apresenta uma variação do volume entre X e Y enorme dos resultados, quando você começa a apresentar lá, né, os resultados e a conclusão dos seus estudos. Talvez seja exatamente pelo fato de não ter essa divisão, né, entre meio fundo e fundo, talvez no momento oportuno, né, possa fazer um ponto de corte aí, né, em relação a meio fundo e fundo e ter uma melhor observação desses resultados, tá bom? Então, essa é uma dica que eu faço, principalmente pensando aí no seu artigo, né, elaborado a partir da sua dissertação. Ok? Tá ok, professor, anotado. Tá? Muito obrigado, viu? Nada, vamos lá. Bom, em relação à conclusão do seu trabalho, eu entendi que ela está querendo ali responder de forma bem objetiva o seu objetivo, né? Também não é muito normal, né, assim, da gente utilizar da forma que foi colocada ali, porque às vezes é de uma forma bem de tópicos, né? Método de treinamento, tal, intensidade de treinamento, volume de treinamento, não tem problema nenhum, né? Só tem que pensar numa conclusão no formato posterior para um artigo científico, que ele teria que ser mais descritivo, certo? Em relação a isso. Por outro lado, observando aqui o parágrafo final, quando você cita assim, quando você escreve assim, portanto, podemos concluir que os treinadores brasileiros de meio fundo e fundo são competentes para atuar na área do treinamento esportivo. Você não mediu competência dos treinadores. Sim. E pelas respostas deles, né, em relação a isso, não dá para julgar se são competentes ou não. Eu acho que eu deveria retirar essa frase aqui, até porque quando você, na sua apresentação e na introdução do seu estudo, você faz uma citação do professor Ricardo D'Angelo, que é uma citação de 2008. E quando o professor D'Angelo faz essa citação, ele estava coberto de razão. Até porque quando ele fala do nível dos nossos atletas, né, realmente de meio fundo, eram excepcionais. Mas quando a gente pega o histórico dos últimos 20 anos, por exemplo, esses resultados não são mais excepcionais, até porque nossas melhores marcas foram conquistadas, na maioria delas, no século passado, nas provas de meio fundo, não é verdade? Você que está mais atualizado com isso do que eu. Não, perfeito. Não é? Tem alguma marca melhor que o do Joaquim Cruz até hoje? Não, professor. Não, e foi de, se não me engano, na Olimpíada em 84. Em 84, completou 39 anos. 39 anos. O do 1500, a marca melhor ainda é do Hudson? Ainda é do Hudson ainda. De quando foi isso? No início do século? Desse século? Por aí. Na década de 90, por aí, se não me engano. Daqui eu não me lembro aqui a data exata. Do 3000 com obstáculo, acho que essa marca ainda é do Wander ainda. É do Wander do Prado Moura ainda. Isso é do século passado. Também.
Certo? Então, alguma coisa que a gente tinha que observar, assim, o que aconteceu com os nossos atletas? Sim. Né? O Por que não houve mais que os evolução do treinadores meio estão campo? usando, Né? o que os treinadores estão usando de metodologia, né? Pois é, o que os treinos, o que era a metodologia do século passado que dava resultado e que agora, com toda informação, tecnologia, a gente não consegue mais obter os resultados. O que mudou para isso? E eu posso dizer, avançar isso para o fundo também. Hoje a gente tem um ou outro atleta que se destaca, mas pegarmos é a mesma tendência, no quantitativo, no volume de atletas, parece que nós pioramos. Com certeza. Então, de alguma forma, isso é uma crítica que nós temos que fazer também. Quer dizer, é uma investigação, né? É uma investigação. Alguma coisa a gente tem que pensar em relação a isso, o que está acontecendo. Então, aí já é uma das perguntas que eu faço. O que você acha que aconteceu nesse meio do caminho aí, né? Por mais que a gente tenha aprendido, estudado, a ciência do esporte evoluiu, a tecnologia evoluiu, os equipamentos evoluíram, né? E nossos resultados não. O que você acha que se deve a isso? Professor, estou te provocando aí, Jorge. Não, tudo bem. Foi essa fala, né? Acho que a última aí que o professor falou, a metodologia, né? Alguns métodos, né, de treinamento que sempre deram certo, não só que a gente vê na literatura e na prática atribuída por esses treinadores, os novos treinadores que vieram, né, ao longo das décadas deixaram de fazer, trazendo novas metodologias e esquecendo o padrão ouro, não dizer assim, né? Então, tem coisas que realmente a gente sabe dentro da prescrição do treino que são fundamentais, né, que elas vão permanecer sempre, por exemplo, corrida contínua, né, trabalho com fortalecimento, né, usando máquinas ou circuito, né, algumas coisas assim. E alguns treinadores com essa questão, acho que eu não posso provar isso, né, mas é o que a gente observa no campo, né, enfim, e vendo a literatura lá fora, né, também, né, o artigo do World Class, né, que abordou a ciência e a prática. Você vê no estudo lá do Seiler, Thomas Hall, que até o professor Casado participou, os métodos que eles colocaram nos quadros você vê que há 20, 30 anos atrás é utilizado. E a gente está falando dos melhores do mundo, né? Treinadores que trabalham com atletas, né? E a gente vê que ao longo dos anos alguns métodos são utilizados, e aqui no Brasil não. Né? Então, surge um método novo, os treinadores vão, igual o abelha, né? Vão e querem usar aquele método, é o HIIT, né? Bota um HIIT lá severo, lá no extremo com o atleta, ou faz um treinamento de potência, né? Bota lá algumas coisas, e às vezes o atleta não tem nem condição, nível de movimento, né? Não sabe executar o movimento, aí obriga o atleta a fazer, aí se lesiona e perde o potencial. Então, acho que tem que se repensar realmente com relação a isso. É uma inquietude também que eu tenho com relação a isso, porque a gente vê que a gente regrediu muito. Né? Você é treinador, né? Não é que você foi, né? Simplesmente o senhor não exerce hoje, mas, por exemplo, os seus resultados como treinador, o senhor treinou Viviane Anderson, que pegou a seleção brasileira, né, campeã pan-americana, grande resultado em maratona. Geraldo de Assis, lá naquela época, eu garoto, né, enfim, eu estava engatinhando, o Geraldo de Assis naquela época corria 28 minutos no 10 mil, né, corria a corrida de Juiz de Fora aí, ganhava, muito fortíssimo, era uma geração muito forte, e muita gente talentosa, e se perdeu, né, e proporcionalmente não só os atletas, mas o nível dos treinadores, né? A gente tem treinadores que desistiram, né? Pararam de treinar, né? Outros seguiram vida profissional igual o senhor, né? Que hoje o senhor é reitor aí na universidade Federal de Juiz de Fora. Menos, diretor. Diretor, né? Já estou prevendo o futuro. Não. Desculpa. Então, a gente vê isso, né? Então, e também o distanciamento da ciência, né? Porque muitos não querem estudar, alguns ainda estão naqueles métodos ainda arcaicos, em dizer assim,
e não querem se atualizar, né? Então, a ciência está aí, né? Novos métodos de monitoramento, né? Recuperação de acesso, mas as pessoas não querem estudar também. Então, também o treinador também tem que se mover, né? Buscar estudar, buscar se associar a uma instituição de pesquisa, né? Uma universidade, né? Que a gente observa que os treinadores têm esse distanciamento, né? Com a universidade, e a gente acha que esse trabalho ele pode trazer, enfim, a gente conversar com os colegas, né, poder sugerir que procurem as universidades, né, os centros de pesquisa, para que eles melhorem a qualidade com seus atletas. Jorge, eu acho que faz parte de um processo. Eu acredito também que essa dificuldade de resultados atuais, ou dos últimos anos, venha também da própria identificação desses talentos, que hoje muitos deles vão para outros esportes, onde eles teriam mais facilidade de, quem gosta da área de esporte, de ter um melhor rendimento financeiro, né? Acho que passa muito por isso também. A pessoa vai... É uma dedicação intensa, né, no atletismo, para as provas, né? É um desgaste intenso, né? E, às vezes, sem um bom patrocínio, sem uma condição de sustentação, eles veem a oportunidade em outras formas de trabalho que eles possam garantir o sustento das suas casas, né? Além desses fatores que você também citou, né? Eu já conversei algumas vezes com alguns ex-atletas em alguns eventos, né? Que eles, quando eu faço esse tipo de provocação, eles falam, o pessoal hoje não gosta muito de sofrer como a gente gostava, a gente sofria mais nos treinamentos, se dedicava aos treinamentos. Então, isso é a fala de alguns atletas, né, em relação a isso. Mas é algo que tem que ser investigado. E assim como o professor Arturo disse, eu também acho que você deve, no final do seu trabalho, colocar algumas propostas de estudos, certo? Não só para você, mas para quem estiver fazendo a leitura e ir para esse caminho de investigação, certo? Ok, anotado. E é importante também, todo trabalho tem limitação, né? Por mais completo que seja, é você citar lá na sua discussão, na parte final, algumas limitações do seu estudo. O que não deu para fazer? O que você acha que faltou, que poderia melhorar? Porque a gente começa um trabalho achando que está tudo ok, e lá na frente a gente começa a perceber, puxa, poderia ter feito isso. Isso passa na cabeça da gente o tempo todo. Às vezes, quando a gente publica um trabalho, mesmo num grande periódico, a gente vê, puxa vida, mas poderia ter feito isso aqui para melhorar esse trabalho, só depois que eu pensei nisso e etc. Entendeu? Então, citar as limitações do seu estudo é muito importante, reforça que você escreveu, fez o trabalho todo, mas poderia ficar ainda melhor, ou eu não tive condições, não é uma defesa, mas mostrar que eu não tive condições de fazer isso por esses motivos aqui. Até porque a gente depende de outras pessoas para poder ter o ajuste, certo? E o seu questionário, ele é possível você ainda melhorar. Então, eu acho que é uma observação é fazer um questionário um pouco mais detalhado, né, em algumas questões, né, com a possibilidade de alguém futuramente poder reaplicá-lo com informações pertinentes que possam depois colaborar, né, corroborar com o seu estudo ou apresentar informações diferenciadas, né, que melhorem a nossa discussão sobre uma temática tão importante e tão interessante. Tá bom? Okay, então, faço essas considerações com um motivo de provocação também, mas, ao mesmo tempo, como forma de poder melhorar o seu trabalho. Eu tenho certeza que você é uma pessoa extremamente dedicada, como foi sempre na sua vida. Foi a sua tempo, sei a sua dedicação que você tem na área do treinamento, né? Cuidado que você tem com essas coisas. E eu lembro lá atrás, ainda no Comitê Olímpico, né, que você veio me interpelar sobre mestrado, conversar comigo, quando você ainda era aluno lá do curso da ABT, né? Que você já tinha aquela preocupação lá atrás, né, sobre a possibilidade de fazer um mestrado. Eu fico muito feliz de você estar concluindo esse momento seu, certo? Com muita satisfação, porque você está terminando uma etapa que foi construída no seu pensamento há vários anos atrás, há 10 ou 12 anos atrás, né? E você está conseguindo fazer isso, né, com muito sucesso. Quero parabenizar o professor Jorge, o professor Marcos, né, pela ideia do estudo, né, e o que precisar do nosso apoio em relação a outras
considerações, mesmo com todas as nossas ocupações, a gente está sempre disponível, tá bom? Muito obrigado, parabéns mais uma vez. Professor, eu que agradeço, viu? Eu que agradeço mesmo. Obrigado, Jefinho. Fazer só uma consideração que, até esse momento, né, com as sugestões do Arthur e do Jefferson, já estão contribuindo muito com o trabalho, porque é uma linha muito interessante, né? Parece que o Jorge tem interesse em continuar. Então, essas sugestões elas estão ajudando muito, não só esse trabalho, mas também no direcionamento, né, de futuras perguntas e no aperfeiçoamento desse método, dessa forma de fazer o estudo. De novo, eu agradeço a participação do Jefferson e do Arturo, que tem contribuído muito. Agora, por último, mas não menos importante, o professor Marcos, que é o mais novo dessa banca, né? Participou, ele é recém-doutor, mas também se dedica à corrida de fundo desde quando ele era aluno de graduação aqui na escola, né? E agora já é professor de atletismo da nossa universidade, lá do campus Governador Valadares. Então, Marquinhos, fica à vontade para fazer a sua intervenção. Muito obrigado, hein, Marquinhos, pela participação. Bom dia a todos que estão presentes. Agradecer, professor Jorge, professor Jorginho, por ter dedicado toda essa confiança. Então, não vou ficar aqui fazendo arguições, perguntas, porque parte desse trabalho eu pude contribuir um pouquinho, né, na orientação, não tive condições de contribuir mais, acho que poderia ter até contribuído mais, mas as atribulações do cargo aqui não permitiu tanto, mas essa fase inicial eu pude estar aí com o professor Jorginho um tempo, cumprimentar os demais membros da banca, né? Estou ladeado aqui pelos os maiores das sumidades, podemos dizer até do atletismo mundial, o professor Arthur, né? A gente lê aí diversos trabalhos ao longo aí das nossas madrugadas, sempre assinado aí, os melhores trabalhos sempre assinados pelo professor Arthur. O professor Jefferson Viana, um grande mestre, né? Citou aqui hoje, ele foi um dos professores que foram importantes nessa edificação. Professor Jorge, sem comentários, meu orientador do doutorado. Então, é uma felicidade muito grande estar aqui com essas pessoas. Então, só começar um pouquinho, né, falar desse trabalho do professor Jorge, a palavra do Arturo, eu fiquei muito feliz de escutar isso, porque o professor Jorge merece, né, trabalho magnífico, foi uma das últimas palavras que o professor Arthur falou, concordo, mérito todo do professor Jorge. 2020, ele querendo entrar no mestrado, Marquinho, quero entrar no mestrado com o professor Jorge, a gente nunca tinha se falado no meio da pandemia, ele veio com toda essa ideia e eu falei, vamos lá, vamos aí, que eu posso te ajudar. E ele foi reprovado no processo seletivo de 2020, e mesmo assim, no final de 2020, ele estava com o projeto dele aprovado no Comitê de Ética e indo para o Troféu Brasil que não foi aberto para o público, fazer contato com esses treinadores e coletar os dados desses 29 treinadores. Então, é um trabalho, assim, mostrou tamanha resiliência. Ele entrou no mestrado com todos os dados coletados e praticamente tabulados. Então, ressaltar aqui o quão o professor Jorginho trabalhou e quis muito estar aqui hoje, nesse processo de defesa. Então, tenho só a parabenizar. E quando eu vejo aí professores de grande renome elogiando esse trabalho, eu fico muito feliz pelo professor Jorginho. Então, tem só aqui algumas considerações, algumas perguntas, e na parte que eu não consegui ajudar na orientação, talvez agora a gente consegue, baseado em todas essas brilhantes colocações, direcionar melhor esse trabalho para que fique um material bem robusto. Então, Jorge, concordo, né, com o que o professor Jorginho, professor Jefferson falou, questão da formatação. A gente vai ter que ter mais cuidado com esse trabalho, né? Na dissertação inteira, esses pontos, a utilização do maior e menor, o espaço,
a anotação do VO2 relativo, que está discrepante, a utilização desses símbolos, paginação de sumários, que está diferente, lista de tabelas, lista de ilustração. Então, a gente tem que aprimorar isso mesmo, e isso é a parte mais fácil de fazer do trabalho, né? Mas tem que ter cuidado, sim. Quando eu ler seu texto, e aí já entrando na fala do professor Jefferson Viana, e você cita sempre resultados esportivos do meio fundo brasileiro do passado. E eu senti muita falta do maior resultado esportivo que nós temos atualmente no fundo, que são as 2h04:50 na maratona em Seul, do Daniel Nascimento. Não sei o que o Daniel Nascimento está fazendo nesse momento, na vida esportiva dele, mas ele bateu o recorde sul-americano. Então, eu senti falta disso no trabalho, porque essa escolha do passado, mas esse atleta surgiu aí há pouco tempo. Na minha visão, de forma muito precoce nas maratonas, mas ele está aí tentando maratona. Eu acho, não sei se já conseguiu o índice para o Mundial, não sei como está, nem sei se conseguiu o índice, mas isso não apareceu no seu trabalho. A gente não pode ofuscar isso. Inclusive, no período que ele bateu o recorde sul-americano, você era o treinador dele. Então, você teve uma passagem aí com esse atleta. Eu acho que não deve sucumbir isso, ainda mais se tratando de um período que você estava à frente do treinamento dele, e é o nosso melhor maratonista. A marca é inegável, né? Até que se prove ao contrário e seja contestada essa marca. Então, acho que isso não foi feito, né? Então, é essa questão que eu sinto falta. Por que você não colocou ele? Marquinhos, a minha esposa fala muito isso, né? Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de falar de mim, né? É difícil você falar de você. E aí, quando você vai escrevendo o trabalho, né, na verdade, você tem a ideia de referendar os outros. Aí, assim, aí você acaba esquecendo de mim. E, assim, eu me sinto... Eu não quero me sentir arrogante, né, de passar essa imagem. Mas eu vejo que, realmente, a sua sugestão, né, a sua recomendação aí, ela é importante, e eu tenho que esquecer isso, né? Porque, na verdade, eu fiz isso. Isso é realidade. Né? Não é que eu estou inventando. Eu sou isso. Né? Eu tive acesso aos 29 treinadores, porque eu conheço muitos desde os meus 12 anos de idade. Né? Então, hoje eu cheguei ao Arturo Casado por causa do relacionamento que eu tenho dentro do esporte. Não só no Brasil, mas no mundo. Né? Como eu tenho contato com o professor Nico Bidu, lá da Austrália, o professor Renato Canova, lá que é da Itália, ele fica no Quênia, né? Outros treinadores na Espanha também. Então, esse relacionamento, esse trabalho, na verdade, ele surgiu pelo esse relacionamento que eu tenho dentro do esporte de alto rendimento, porque senão eu não teria chegado ao trabalho do professor Arturo Casado, de onde eu me baseei, né? Inclusive para construir os questionários que nós utilizamos. Você lembra bem disso, né? No meio da pandemia, eu falei com o professor Gulosa, que estava aqui na universidade, aqui no Brasil, em Mato Grosso, e aí ele me passou o contato do Arturo. O Arturo estava de férias, ele estava naquele período da pandemia, né, reclusão. Ele foi gentilmente me atendeu, né, dentro daquela correria toda que o mundo estava passando, e daí nós começamos. De lá para cá, a gente veio trabalhando nessa construção, né? Assim, por que eu quero ver o nome do Daniel? Porque é um desrespeito com você. Amanhã, se você não fosse o autor dessa dissertação, seria um desrespeito com você e com o Daniel Neto, que também trabalhou com... Neto? O Neto, professor Neto. Isso. É um desrespeito com vocês dois, que trabalhou nesse período com o Daniel Nascimento, não ver numa dissertação de mestrado, né, desse nível, o nome desse grande atleta que tem a melhor marca sul-americana na maratona. Então, tem que aparecer, não pode faltar. É um desrespeito com vocês, inclusive, né? Você foi desrespeitoso com você, que é um trabalho que está investigando treinador, e o melhor atleta de maratona não foi citado.
concordo. Então, eu te entendo, né? Por que você fez isso. Mas eu acho que você tem que rever isso na sua escrita, tá bom? Algumas questões, Jorge. Por exemplo, você, lá nos seus resultados de discussão, quando você fala dos métodos, né? O treinamento intervalado, ele já foi chamado de intensivo, extensivo. Aí agora, né, os autores trouxeram essa discussão novamente para as corridas de meio fundo e fundo, está chamando de intervalado curto, intervalado longo. Depois você vê se esse termo não seria o melhor para padronização. Eu sei que o que você perguntou lá no seu questionário é extensivo. No entanto, a definição do extensivo que você usa na sua revisão de literatura, falar aqui novamente, muito bem feita, a definição é igualzinha de treinamento intervalado longo. Então, não teria problema, na minha visão, de você padronizar o termo. Intervalado curto, intervalado longo. Mas tem autores que mantêm, né, dependendo do autor que você citar, essas nomenclaturas. Extensivo, intensivo, e até subdivisões, né, desses. Então, você pode ver se isso é condizente. Só que eu acho que o autor que usa extensivo, os autores que usam extensivo, usa intensivo, e não usa curto. Então, só ver essa questão, tá bom? Mas a gente pode verificar com mais calma depois. Muitos já falaram aqui da flexibilidade. Eu acho que essa questão que o professor Arturo tocou deveria ser melhor discutida na sua discussão. Falar um pouquinho dessas questões. Não tem evidência que relaciona essa importância da flexibilidade, né, igual para a ginástica artística, para as corridas de meio fundo e fundo. Então, acho que essa questão, tendo em vista que a sua dissertação tem esse caráter formativo prático muito grande, eu acho que você deveria entrar um pouquinho no que o professor Arturo falou sobre a flexibilidade. E sobre a técnica de corrida, a gente vê aí a blogueiragem falando de educativo de corrida. Eu tenho uma pergunta para você que é treinador, né? Que não é blogueiro. A técnica de corrida melhora por si só fazendo esses educativos? Porque muitas pessoas atribuem esse trabalho ser importante relacionando diretamente com a melhora de padrão técnico. Essa melhora de padrão técnico, ela, nas corridas de meio fundo e fundo, ela se dá por meio desses exercícios? Ou isso é uma construção, né? Desde quando o indivíduo começa a andar? Então, é uma coisa aí que... Então, Marquinhos, eu lá, ao longo da minha carreira, agora eu falando como treinador, né? Ao longo da minha carreira como treinador, eu não só trabalhei com alto rendimento, mas eu também trabalhei dentro de programas, né? Projetos com formação, né? E o que eu observei, né, isso na prática, que o padrão de movimento ele já vem desde o adolescente, né? Então, você observa que tem realmente um padrão de movimento limpo, né? E existe aqueles que, com o ensinamento, com a pedagogia do esporte, né, do ensinamento da técnica de corrida, eles conseguem ainda ajustar, não é ajustar, né, adequar um padrão de movimento que a corrida assim preconiza, né? Não só pensando na economia de movimento, que é o principal objetivo que a gente procura dentro desse tipo de trabalho. Inclusive, né, existe a recomendação da própria Ordem Atlética, né, no seu curso de formação, pelo menos o curso que eu fiz, né, que é o nível 4, que é o nível de especialista de meio fundo e fundo, existe uma subdivisão no padrão, na prescrição do trabalho método de corrida, técnica de corrida. Existe a técnica global, né, que é aquela que é desde trabalhada lá o período geral, que é muitos exercícios globais, e depois a técnica específica, né, que é quando você pensa no refinamento técnico, aí você já pensando, por exemplo, não só na corrida, por exemplo, você pensa na prova de saltos, aí eu estou falando no atletismo de modo geral, né, exercícios específicos de salto, né, para poder a pessoa que treina salto executar. E pensando na corrida, né, aí você também tem exercícios técnicos competitivos, né? Por exemplo, na prova por exemplo, a gente tem aqui o Arturo Casado, que é um especialista na prova de 800 e 1500, 1500 principalmente,
que durante uma corrida, né, de 1.500 metros, você tem troca de ritmos, né? Então, o atleta ele tem que ter essa consciência corporal, né, para que ele possa, durante as partes da corrida, desenvolver, né, ataques e posicionamentos dentro da prova, para que ele possa se preparar para o arremate final, no sprint final, para ganhar a prova. E aí, esses trabalhos técnicos, eles são importantes por isso, né? Como é que eu elevo o joelho, né? Posicionamento de braço, tronco, postura, né? Eu vou à ponta do pé, trabalho de impulsionamento, né? Troca de passada, eu economizo a passada. Então, essa consciência, o trabalho técnico desenvolve. Mas isso ele já vem desde da formação, né? Dos trabalhos de formação da categoria de base. Por isso, a importância, né, de ter realmente projetos como a UFJF tem, que o professor Jorge muito bem coordena há anos, que revela muitos atletas aí na nossa universidade, a importância de você ter processo pedagógico, né? E para a técnica de corrida também você tem que ter um processo pedagógico, né? A criança tem que ter a ludicidade ali, né? Enfim, ser observada desde de pequeno. Ô, Jorge, perfeito, viu? Tudo que você falou aí, eu gostaria que tivesse, né, lá na sua discussão, porque você me falou com conhecimento, com embasamento, você citou aí a formação da World Athletics, então todos os documentos que a World Athletics fornece para vocês, ou até para a população em geral, são fontes, né, que a gente deve pesquisar, deve consultar e citar. Então, eu acho que essa explanação, principalmente quando você leva para o meio fundo e fundo, que tem esse embasamento muito grande, né, que você explanou, poderia aparecer. A questão de treinamento em longo prazo, que para mim é extremamente importante, não é muito o foco do seu trabalho, mas você pode dar uma pincelada e também explica um pouquinho lá do que o professor Jefferson falou. O que está acontecendo, né? Cadê esses talentos e tal? Então, se remeter a alguma coisa, não é o foco do trabalho, tem que ter cuidado para não fugir. De treinamento a longo prazo, talvez seria interessante. Então, perfeito aí, muito, muito legal. E, para finalizar, a questão que todos da banca questionaram foi essa coleta a visão do treinador sobre a prescrição, esse treinador ser de meio fundo e fundo. Eu lembro a primeira reunião que a gente teve para discutir seus dados, eu perguntei, a gente consegue dividir quem são os treinadores exclusivamente do fundo, exclusivamente do meio fundo, e os que treinam os dois? Porque acredito eu que tem treinadores aí na sua amostra que eles exclusivamente trabalham com fundo. Tanto é que tem atleta aí que só trabalha com rua, tem treinador que só trabalha com rua. Salvo raríssimas exceções, é muito raro ter prova de meio fundo na rua, né? Não ser provas de milha, né? Mas acredito eu que esse treinador de rua, por exemplo, ele só trabalha com fundo, acredito eu. A gente consegue, para resolver esse problema, e até se for o caso, para publicação, dividir esses dados, ou até mesmo excluir o treinador que está influenciando seus resultados, que respondeu com a cabeça do meio fundo também, porque quando o professor Jefferson e o professor Arturo questionam a quilometragem, é de 50 a 200. Isso é uma amplitude muito grande. Uhum. A gente consegue fazer essa divisão e talvez até fazer uma outra análise, se for o caso, porque isso pode ser uma pergunta que o revisor, lá do seu artigo, que entenda de atletismo, vai falar, olha, mas esse cara aqui treina muito diferente desse outro cara aqui. Isso está junto. A gente consegue dividir isso? Conseguimos, né? Agora eu tenho que perguntar para o professor Jorge, né, também, e você também pode me ajudar nisso, se convém eu voltar, eu posso perguntar isso para os treinadores, né, por causa do relacionamento que eu tenho com eles. Isso aí é tranquilo. E também, assim, o fato de conhecê-los todos, né, eu consigo identificar alguns, mas isso não é o correto, eu acredito eu.
né? Eu tenho que realmente voltar para eles e fazer essa pergunta, esse ajuste aí, para que a gente possa ter essa divisão aí correta no trabalho. Inclusive, isso é uma questão que apareceu, né? Acho que foi você que falou, o professor Jefferson, porque quando a gente está finalizando o trabalho, você vê que está faltando. E isso foi um dos pontos que realmente faltou nessa essa divisão, porque na minha cabeça, quando nós confeccionamos lá o questionário, porque quando você faz o curso da ODE, o curso de formação de treinadores da ODE Athletics, não existe uma subdivisão pela própria ODE Athletics de quem é especialista. Você é especialista só em meio fundo. Eu vou ser especialista só em fundo. O curso de formação, que é o nível 4, ele habilita o treinador a estar treinando ambos os grupos de prova. Então, por exemplo, tem treinadores aqui, por exemplo, o exemplo é o professor Luiz Alberto, né, falecido. O professor Luiz Alberto, ele participou do meu estudo, mas no percentual dele, ele tinha o maior número de meio-fundistas. Ele tinha, acho que, 2 ou 3 maratonistas que ele treinava. Então, e aí e existe ao contrário também. Um grupo tem, por exemplo, o professor Clodoaldo, que participou também da amostra, né? Ele treina corredores desde o 3.000 com obstáculo, 800, né, 1.500, inclusive 4x4, 400, até a maratona. Né? Então, e com resultados expressivos, né? Ele está levando agora atletas para o Mundial, né? Então, né, o professor Ricardo D'Angelo também, né, o professor Cavalheiro. Então, eles transitam desde o 800 à maratona, né, em altíssimo nível, né? Ô, Jorge, então, assim, eu acho que, mesmo que a gente não consiga fazer essa análise separada, pode ser que a gente não consiga, porque o sujeito respondeu ali com as duas cabeças, né? Você falou que formação é feita assim, pelo menos reportar no estudo esse percentual. Quantos exclusivamente de meio fundo, se é que tinha alguém, quantos exclusivamente de fundo, para deixar bem claro para o leitor, olha, a minha amostra aqui está híbrida, a minha amostra aqui está muito tendenciada para o fundo, a minha amostra está muito tendenciada para o meio fundo, porque, inclusive, se a gente chegar à conclusão que a maioria respondeu pensando no meio fundo e no fundo, aí volto à questão que o professor Jefferson falou. A estatística pode nos ajudar a entender a dispersão desses dados, que aqui se apresentou bem percentualmente. Mas, se fizer uma análise estatística, a gente consegue ver o quão esses dados estão dispersos. Talvez isso facilite até, olha, não sofreu essa influência, ou sofreu. Então, se a gente destrinchar mais os números e deixar bem claro para o leitor que quem dos 29, quem é quem, essas interseções, né? Quem é só uma coisa, quem é só outra, quem são as duas coisas, talvez fique mais claro, e uma limitação que hoje, a gente olhando do jeito que está, é uma limitação grande do seu estudo, faça ser uma limitação bem pequena. Mas, obviamente, tudo isso, né, não inviabiliza a qualidade do seu trabalho. E, para finalizar, né, fico muito feliz de ver trabalhos de mestrado. Gostaria de ver mais trabalhos de mestrado e doutorado com essa aplicação prática, investigando a prática, investigando o que de fato acontece. Por isso que, quando eu vou ler os artigos do professor Arthur, eu tenho enorme prazer de ler. Por quê? Está ali resolvendo problemas da prática, discutindo a prática, revisando a prática. Isso falta muito. E quando o professor Jefferson perguntou por que a gente não está tendo mais talentos, né? Ou por que esses atletas não estão surgindo, ou por que nós não somos mais. Acredito que o mundo evoluiu e nós não. Eu acredito que os treinadores brasileiros estão muito distantes da universidade, mas muito distantes, que foi o seu diferencial. Você, vou fazer um mestrado, vou estudar, vou continuar estudando, já quer ir para o doutorado. Então, acho que falta, na escola brasileira, os treinadores aproximarem da universidade, que a universidade está de portas abertas. Tenho certeza,
A universidade brasileira tem muitos pesquisadores que são loucos para fazer essa interface com treinadores e atletas. Só que ainda tem muito esse entrave. Então, Jorge, tenho mais parabenizar. Muito obrigado, desculpe se me alonguei, né? Seu trabalho, eu tenho uma admiração muito grande, tanto esse trabalho aqui quanto o trabalho que você desenvolve aí profissionalmente. E só agradecer ao professor Jorge de estar aqui no meio dessa banca de celebridades e analisando, né? Continuando a analisar esse trabalho aí do professor Jorge. Muito obrigado aí. Obrigado a todos que estão até agora assistindo e de forma merecedora esse belo trabalho do professor Jorge. Obrigado, Marquinhos. Aqui para finalizar essa etapa, eu tenho pouca coisa para comentar. Assim, em linhas gerais, a gente entende que esse trabalho é o primeiro dessa linha. E, assim, considerando isso, eu acho que, e pela assim, opinião que a gente percebe dos membros da banca, que foi um bom trabalho, né? Agora, com essa reunião agora, que tem sido um bom momento acadêmico, né? Uma manhã que a gente está aqui conversando sobre treinamento, sobre corrida de fundo, a gente recebeu várias sugestões e várias considerações que são válidas para esse trabalho, mas para quem também está pretendendo estudar isso, abrem-se novos horizontes, novas perguntas, né? Então, porque em pesquisa não tem um trabalho, tem uma linha, né, de pesquisa que o pesquisador vai perseguindo, vai aprofundando as perguntas. A cada resposta não encerra, não. Abrem-se novos, para cada trabalho que você faz, você tem uma resposta para o seu objetivo inicial, mas tem várias outras perguntas que precisam ser respondidas dentro daquela linha, né? Então, a participação da banca foi fundamental. E eu volto a destacar o nível dessa banca. E lembrar também que essa possibilidade de fazer defesa remota é muito boa, porque o Arthur está na Espanha, o Marquinhos está lá em Governador Valadares, né? O Jorginho está no Rio. Eu estou aqui no Rio ainda. Eu e o Jefinho aqui em Juiz de Fora. Isso não seria possível presencialmente. Então, com a possibilidade de fazer defesa remota, a gente, como eu falei, perde um pouco no calor humano, né? Mas a possibilidade de trazer pessoas especialistas, com experiência para participar da banca, aumenta muito. A banca de hoje, né, foi muito especial, muito bom. Agora, a próxima fase do nosso processo é que a banca se reúne para chegar ao seu veredito, para fazer a avaliação final. Então, eu queria pedir para os visitantes, Jefinho, você acha que com uns 15 minutos a gente termina a avaliação e depois eles voltam? Oi, Jorge. Acredito que sim, 15 minutos acho que é suficiente, né? A gente poderia marcar o retorno 10h20, né? 10h20. Então, 10h20 nosso aqui, né? O horário do na Arthur. Espanha é mais 15 minutos, vai dar não sei quantas horas. Então, vou pedir para... Ô, Jorge. Oi. Você quer que abra uma sala para a gente entrar? É só a gente ocultar essa daqui, aí deixa o pessoal aqui, se você preferir. Que eles precisam sair. Tem problema aqui, porque eu tenho que gravar isso, eu posso me perder nisso aí. Porque aí você vira um documento e vai para a reitoria depois. Ok. Então, vamos pedir os assistentes, né, as pessoas que estão participando, assistindo a defesa, que saiam um pouquinho da sala e voltem às 10h20, que aí a gente encerra o processo. Tá bom, professor. O também. Tá ok. E pode tirar a apresentação aí. Tá ok.